Pessoal, bom dia. Espero que estejam bem, animados, certo? Nesta terça-feira, prontos para mais uma redação, a nossa redação semanal. A proposta, não sei se a Marcela já verificou, está desde cedo lá na Iônica. Você já deu uma olhadinha, Marcela? Não, mas eu tava na cabeça de perguntar se a redação já tava da Iônica. Tá vendo? E a proposta já está lá, certo? E antes que eu mostre a proposta para vocês, eu tenho uma pergunta aqui para esse grupo, que é a seguinte: não precisa dizer o que, certo? Mas você já se arrependeu de algo que escreveu ou publicou simplesmente um vídeo, uma imagem online? Quem aqui já se arrependeu de algo que registrou na internet? Ninguém? Todo mundo aqui é sensato o tempo todo online? Ninguém nunca publicou algo que fosse motivo de arrependimento, uma opinião, uma frase que seja? Buenos dias, chica. Seja bem-vinda. Ou eu não gostei muito desse tema, não. Mas o tema não é esse? Não, eu sei, eu já li já lá, mas Oh. eu li lá, mas eu não gostei, não. Achei muito difícil. Ó, nós tivemos um colega sincero aqui que já se arrependeu de algo que publicou online, certo? Aí eu pergunto para vocês assim: alguém aqui já foi alvo de cancelamento em alguma rede social, pelo menos? Como assim, cancelamento? O Agnel já disse que sim. Como assim? As pessoas passarem a te perseguir de uma certa maneira e deixarem de te seguir, né? Ficou paradoxal isso, mas deixar de seguir, Não. esvaziar o seu perfil, né? Promover o seu cancelamento online. Lembrando que o cancelamento ele pode extrapolar os limites da vida online, tá? Cadê a Estela, gente, para dar a opinião dela nesse tema, nessa discussão que nós estamos começando aqui? Que a Estela tem Twitter, Instagram, ela tem tudo e mais um pouco. Todos vocês aqui têm perfis em redes sociais? Tem alguém que não tem perfil nenhum em rede social nenhuma? Eu tenho no Instagram, no Skype E no WhatsApp? e no WhatsApp. É, por aí. E os demais, todos têm perfil? Não me deixe só. Então, olhem só. Eu vou mostrar ali para vocês, no mural da sala, a proposta de redação, certo? Então, vejam aí comigo assim. Eu pergunto porque eu tenho encontrado alguns alunos que fazem opção por não terem perfil em nenhuma rede social. E são alunos jovens, da idade de vocês, tá? Aqui está o mural da segunda série, proposta de redação 25/8, certo? Estou abrindo aqui a proposta para vocês. Eu já tive outro, só que eu não tenho mais, não. Uhum. Então, o nosso tema desta semana é debate sobre a cultura do cancelamento na sociedade contemporânea, tá? Então, a cultura do cancelamento. Somente o Agnel disse que já sofreu cancelamento online, né? Aqui eu coloquei um texto 1 para vocês, o que é a cultura de cancelamento. O movimento, hoje conhecido como cultura do cancelamento, começou há alguns anos como uma forma de chamar atenção para causas como justiça social e preservação ambiental. Seria uma maneira de amplificar a voz de grupos oprimidos e forçar ações políticas
de marcas ou figuras públicas. Funciona assim: um usuário de mídias sociais, como Twitter e Facebook. Podia, não podia, Nicole? Mas eu acho que não, viu? Presencia um ato que considera errado. Registra em vídeo ou foto e posta em sua conta com cuidado de marcar a empresa empregadora do denunciado e autoridades públicas ou outros influenciadores digitais que possam amplificar o alcance da mensagem. É comum que, em questão de horas, o post tenha sido replicado milhares de vezes. A cascata de menções a uma empresa costuma precipitar atitudes sumárias para estancar o desgaste da imagem, sem que a pessoa sob ataque possa necessariamente se defender amplamente. O cancelamento é diferente da trollagem típica da internet, eventualmente com insultos coordenados, frequente em disputas de opinião entre usuários das redes. O cancelamento é um ataque à reputação que ameaça o emprego e os meios de subsistência atuais e futuros do cancelado. Extremamente frequente nos Estados Unidos, ela hoje abate personalidades, mas também anônimos. Você pode ser cancelado por algo que você disse em meio a uma multidão de completos estranhos, se um deles tiver feito um vídeo, ou por uma piada que soou mal nas mídias sociais, ou por algo que você disse ou fez há muito tempo atrás e sobre o qual há algum registro na internet. E você não precisa ser proeminente, famoso ou político para ser publicamente envergonhado e permanentemente marcado. Tudo o que você precisa fazer é ter um dia particularmente ruim e as consequências podem durar enquanto o Google existir, definiu o colunista do New York Times, Ross Douthat, em uma coluna sobre cancelamento há alguns dias. Eu não vou ler esse texto todo, ele fica para a leitura de vocês, só retomando aí, cancelamentos recentes, né? Do ano passado para cá, se não me engano, o do William Vac, que era jornalista da Rede Globo e tinha alguns programas na Globo News, quando houve o vazamento de um vídeo dele nos bastidores da Globo News fazendo comentários racistas. Aí ele foi alvo de cancelamento, foi demitido inclusive pela Rede Globo, atualmente é jornalista na CNN Brasil. O mais recente é o da Pugliese, durante a quarentena. Acredito que vocês se lembram, né? A Estela entrou? Que ótimo, Estela. Estamos aguardando sua participação no debate de hoje. E aí, a Pugliese promoveu uma festa durante o isolamento social, não bastando, divulgou a festa nas redes e ainda debochou daqueles que faziam isolamento. Resultado, foi vítima de cancelamento, né? E nesse movimento de cancelamento, ela teve que bloquear o perfil dela. Teve uma outra influencer aqui de Anápolis, eu nem sei o nome dela, e ela também foi vítima de cancelamento porque fez um vídeo atacando aqueles que estavam em isolamento social e expressou a opinião dela sobre isso. Agora, sobre a Marília Mendonça, vocês vão ter que me contar, eu não sei. O que aconteceu? Ah, Renato, eu acho que a gente pode seguir o tema da redação e causar o seu cancelamento neste bimestre. O que você acha das suas notas? Eu não lembro o nome dessa blogueira de Anápolis. Ela é bem jovem, vocês vão encontrar no Portal 6. Inclusive, o Portal 6 meio que apoiou, defendeu a menina. Aí ela bloqueou o perfil dela e dias depois reapareceu, toda consciente sobre a sociedade e o mundo. Muito interessante. Mas vocês encontram essa blogueira de Anápolis no Portal 6. Na verdade, eu nunca tinha ouvido falar na criatura, tá? Só descobri que existia a partir do cancelamento que foi promovido. Mas, gente, me conta aí, tem alguma coisa a ver a Marília Mendonça com o tema da redação? Não, não foi nada grave, não. Foi Mas, meio que ela apareceu no trending do Twitter, aí o povo ficou falando.
Aí depois ela se esclareceu. Mas ela Mas teve que aí, se esclarecer. sim, ela se esclareceu, falou que estava errada mesmo. Foi uma piada, se não me engano, sobre um amigo dela que tinha ficado com uma mulher trans numa balada conhecida por ser frequentada por pessoas trans e tudo. Uhum, Aí ela não foi cancelada, eu acho, mas foi muito falado. entendi. Nós temos aí algumas situações assim. A cantora de funk, a Ludmilla, ela passou por uma iniciativa de cancelamento, mas depois teve uma reação de um outro grupo na internet que impediu, quando ela declarou a orientação sexual dela. E talvez vocês saibam também que a autora de Harry Potter, a J.K. Rowling, ela tem passado por cancelamentos sucessivos nas redes sociais, em especial na Inglaterra, né? Então tem um movimento aí de cancelamento da J.K. Rowling. Tudo que é publicado a partir de comentários sobre as obras dela, ou sobre filmes e produtos derivados do universo que ela criou, tem passado por razoável cancelamento online. Ah, Zé Neto também foi cancelado. E a Estela? Já foi cancelada quantas vezes, Estela? Milhares. Eu tinha certeza, Estela. Antes que você entrasse na aula de hoje, eu havia falado aqui que era muito importante a sua presença, porque eu acho que você deve ter uma vivência aí vasta com cancelamento online. Alguém aqui já apoiou cancelamentos Hugo, online? Oi, Nicole. hoje eu tava vendo nas notícias e tal uma repercussão de um tweet do Trump que foi ocultado pelo Twitter. Isso pode ser enquadrado assim com cancelamento ou não? Eu acho que não entra na cultura do cancelamento, tá? Na verdade, o Trump ele tem vários e vários tweets apagados pelo Twitter, né? Isso é frequente na vida dele, acho que ele já se habituou. Ele deve amanhecer falando assim: hoje eu terei um tweet apagado, né? E aí vem a questão do controle que essas empresas têm feito na justificativa de banir fake news e outros problemas que surgiram nas redes e passam a fazer um controle do nosso discurso. O limiar aí é difícil, tá? Então, eu vou voltar ali na proposta, daqui a pouco a gente vai fazer uma discussão aqui que passa um pouco pela sociologia, pela política, pela filosofia, e outras áreas do conhecimento, tá? Porque nós temos que legitimar o nosso repertório, não basta sair falando da Marília Mendonça. Então vamos para uma outra parte aqui da coletânea, né, que veio junto com a proposta. Quais os efeitos da cultura do cancelamento? Vou ler aqui só um pedacinho também. Fenômeno nas redes sociais, ato de boicotar figuras públicas que agem de forma considerada ofensiva, é muitas vezes menos efetivo do que gostariam seus adeptos e do que alardeiam seus críticos. Muitos daqueles que foram alvo de cancelamento ou que se solidarizam com pessoas que tenham sido criticadas dessa forma, se queixam de uma perseguição inquisitorial que cercearia o discurso e as ações de comediantes, artistas, políticos e youtubers. Críticos apontam ainda que as reações muitas vezes alcançam dimensões desproporcionais ou se dão sem base em fatos. Não existe qualquer zona cinzenta a partir da lógica do espetáculo, pondera o doutor em psicologia Leonard Goldberg. E a cultura do cancelamento entra nessa esteira, de modo completamente arbitrário, porque faz parte da lógica da não contradição, tão presente na internet. Não existe conversa ou escuta. Acho que o aspecto negativo é a forma como a gente lida numa certa cultura do hater, do ódio, esquecendo que precisa fazer críticas mais embasadas e ter mais consciência coletiva da nossa responsabilidade. O restante do texto aí fica por conta de vocês. O último texto da coletânea é essa tirinha, né? O rapaz aparece
entregando algo para uma pessoa em situação de rua, e já vem a menina ali. Veja aquele cara, está fazendo uma boa ação. E aparece um rapaz. De que adianta ele fazer uma boa ação hoje se há 20 anos ele era uma pessoa horrível? Veja, tenho provas. Evolução aqui não, otário. E ele começa a apanhar no meio da rua, certo? Então há várias discussões, né? E aqui vem o Samir dando uma contribuição no chat. Hoje em dia é quase impossível ter alguma rede social. Você falar qualquer coisa que as pessoas não concordam, tu é cancelado até a morte. E aí, Samir, isso que você está retratando aí tem a ver com alguns fatos do final do século XX, início do XXI, e eu acho que cabe nós refletirmos sobre isso. A grande expansão da internet aconteceu no final do século passado, né? As pessoas começaram a ter um acesso maior à rede, e no início deste século começam a surgir redes sociais online, como foi o caso do Orkut. Sempre lembrando para vocês não cometerem o deslize de indicar que as redes sociais só existem desde então, porque rede social sempre existiu. Então, numa cidadezinha pequena, tinha lá a fofoqueira que ficava pendurada na janela, observava a vida de todo mundo e causava cancelamento também de alguma maneira, mesmo que esse nome não existisse, né? Então a pessoa era eliminada da vida social ou passava por chacota, né? Então a situação era essa. Então o que eu quero dizer para vocês? Essa vivência nas redes sociais deu uma proporção maior a esse comportamento humano, e até o final do século passado, final do século XX, só tinha voz quem era famoso, pela televisão, pelo rádio, pelo cinema. Então, só era escutado quem era famoso e estava na grande mídia, né? Ou dentro das empresas de jornalismo, no mainstream, como dizem as pessoas. E atualmente, o que acontece? Todo mundo ganhou voz ao mesmo tempo e todo mundo fala ao mesmo tempo, parece até uma sala de aula desgovernada. E nas redes sociais, todo mundo tem direito à opinião. E todo mundo expressa, mas nem todo mundo gosta de ouvir o outro e ser contrariado. E aí que vem o problema. Uma certa falta de tolerância à oposição, ao que está contrário a você. Contribuição da Nicole. Essa é uma das questões que representam um não pode mais dar opinião sobre que é criticada, que parece ir de encontro com o conceito generalizado de liberdade de expressão. Então, Nicole, a partir dessa sua fala e da do Samir, o que eu queria colocar aqui em questão, e gostaria muito de ouvir vocês. Até gostaria que vocês abrissem mais o microfone. Com o surgimento desse espaço da internet e da expansão dele no início do século XXI, e depois com as redes sociais, os mais otimistas tinham a seguinte perspectiva. Agora nós teremos um espaço realmente democrático, as pessoas poderão se expressar e trocar opiniões. E o que a gente passou a observar foi justamente o contrário. Polarização, né? Então as pessoas passaram a ter comportamentos polarizados, é sim ou não, né? Direita ou esquerda, bem ou mal, certo ou errado, e não tem meio do caminho, não há transição de um lado para o outro. E cada vez mais a intolerância a quem pensa diferente. Então as pessoas procuram no ambiente virtual e são ajudadas pelos algoritmos a conviverem quase que somente com aqueles que concordam entre si. E quando aparece alguém que não é desse grupo, surge o conflito, o desgaste, né? E muito comportamento agressivo online. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Quem aí tem mais alguma contribuição nesse sentido? A Nicole diz que, especialmente nas redes sociais, existe uma política de uso normalmente ignorada, né? Tem uma política de uso, sim, que é ignorada pelos usuários, é verdade. Não, Samir, o Alok foi cancelado por fazer um chá de revelação. Por quê? Porque ele estava indo contra a liberdade de gênero, provavelmente? É isso?
Não, Hugo, foi tipo assim, basicamente, ele foi fazer o chá de revelação, aí fez tipo uma super produção com aquelas coisas que ele gosta de fazer, né? Tipo fogo de artifício em prédio, esses negócios. Aí ele fez um videozinho mó bonitinho, o povo começou a cancelar, falando que uma pessoa branca e hétera e não sei o que lá mais, não pode fazer esse tipo de coisa, pois está atrapalhando os vizinhos, e foi falando uns negócios nada a ver. Aí começaram a cancelar ele no Twitter, só porque ele postou esse vídeo. Entendi. E aí não teria necessariamente uma fundamentação, né? Não, só E a por causa que questão ele é, fez isso. e interfere, não sei se você concorda comigo, na liberdade individual, na liberdade dele, como indivíduo. Pois é. E Então aí, é complicado. a partir desse exemplo que você deu, eu acho que nós poderíamos colocar na discussão desse tema, quando vocês forem escrever, aspectos como liberdade de expressão, certo? Há limites, né? E outra situação é de a questão da democracia, né? E eu faria uma pergunta para vocês um pouquinho diferente agora. Nesse contexto em que todo mundo vigia todo mundo via redes sociais, tolerância é um termo ótimo para aparecer nesse texto. Todo mundo vigia todo mundo nas redes sociais. Nós precisaríamos de um Estado totalitário nos vigiando? Ou nós já naturalizamos essa vigilância entre nós mesmos? Entendem isso? Nós estamos nos tornando pior do que um Estado totalitário. Nós não precisamos de um poder acima de nossas cabeças nos vigiando. É um vigiando o outro. Nós somos o aparato de controle, inclusive manipulados para controlarmos o comportamento alheio. Aí, Nicole, essa questão do diálogo não violento é a solução, nós chegamos à discussão, né? Qual proposta de intervenção fazer ao final desse texto? O que vocês proporiam? Tá tudo bem aí contigo, Luiz Felipe? Então tá bom. Eu tenho algumas referências aqui que eu ainda gostaria de passar para vocês, viu? Eu não sei se vocês lembram de um capítulo de Black Mirror que chama Queda Livre. Eu não sei se é da primeira ou da segunda temporada, mas é lá bem do início da existência da série, em que a menina quer muito morar em um condomínio de luxo e ela precisa acumular pontos. E nessa ânsia, né, ela tem um dia ruim, como disse o cara do New York Times, e a popularidade dela na internet vai caindo, e naquela realidade distópica, era por meio dos pontos online que você teria acesso, por exemplo, a uma cafeteria descolada, ou a possibilidade de morar mais barato num condomínio bacana. Então, ela passa por um processo de exclusão social e de sofrimento psicológico, porque a popularidade dela, que ela vinha tentando acumular nos últimos dias como uma espécie de capital, né, sofre uma queda livre num dia só por uma sequência de coincidências infelizes. Eu sugiro que assistam o capítulo Queda Livre na série Black Mirror na Netflix, certo? E ali aquela coisa da busca pelas curtidas, pelo ser aceito online e assim vai embora. Outra questão aí, tem um termo que vocês podem buscar na internet. Eu lembro de já ter discutido este termo com vocês em alguma redação anterior, certo? Imunização cognitiva. As pessoas, devido ao comportamento dos algoritmos nas redes sociais, passam a conviver crescentemente pela própria rede com aqueles que são semelhantes a elas, que concordam, que partilham dos mesmos hábitos, das mesmas opiniões e vão se imunizando cognitivamente, não convivem mais com o contraditório.
E quando essas pessoas são expostas ao contraditório, tem reações extremamente agressivas, violentas, e aí também nós podemos encontrar um dos motivos dessa cultura de cancelamento, certo? Mais contribuições aqui no chat, pessoal? A questão da polarização também, Nicole, porque geralmente o cancelamento ele vem de perspectivas polarizadas sobre o mesmo fato, sobre o mesmo assunto. Sobre uma medida simples que poderia servir como proposta, eu estava pensando uma forma adaptada das plataformas, redes sociais, enfim, de pôr a política de uso de uma forma mais simplificada. Porque nem todo mundo clica no linkzinho e vai ler aqueles textos enormes com vários desdobramentos e regras que se deve seguir e que normalmente não são contextualizadas da forma que a gente usa na internet. Sim. E além disso, talvez você possa propor que essas empresas, né, que funcionam online, oferecendo plataformas de redes sociais, que elas trabalhem com campanhas dentro da própria rede social, levando a adesão às políticas de uso, né? Divulgando as políticas de uso. O Facebook, às vezes, faz algo nesse sentido. Não sei se vocês já repararam, às vezes você acessa o Facebook e lá no topo da página aparece a divulgação de alguma nova regra ou tentando nos conscientizar de alguma coisa. Sobre fake news, depende da época, né? O Facebook faz isso, por exemplo, período eleitoral, agora durante a pandemia, eles colocam informações que sejam verdadeiras e falam do combate às informações falsas. Agora, o que eu acredito é que, em especial no Brasil, nós saímos do Facebook, né? Em especial os mais jovens foram deixando o Facebook. E as outras redes não fazem isso com tanta frequência, mesmo sendo da mesma empresa, né? Você gosta do Facebook, Stella? Essa questão, Luiz Felipe, de cancelamentos fundamentados em achismos, inclusive está lá na coletânea, né? É bem interessante de ser abordada, tá? A falta de fundamentação nas opiniões. Você pode falar disso? Ou de discursos que são fundamentados em elementos do senso comum, em informações sem comprovação. Vou falar para vocês assim, não chegou a ser um cancelamento. Eu não sei se vocês se recordam dessa história. Teve uma mulher aqui no Brasil, e tem tudo a ver com o que o Luiz Felipe falou ali agora, tá? Ela foi fotografada na rua, numa calçada, e ela segurava o celular e estava olhando assim para a tela do celular, certo? E junto a ela estava o filho, uma criança bem pequena, e ela havia usado um mecanismo que é disponível já em algumas lojas para bebê, para crianças, produtos infantis, que é uma espécie de guia, de coleira. Então, a criança estava com uma espécie de suspensório, e nesse suspensório vinha presa ali uma guia que ia até a mão da mãe, né? E a criança olhando para a rua. Alguém foi lá, fotografou, não ocultou nem o rosto da mãe, nem o da criança, certo? E falando que aquilo era um exemplo de como a criação das crianças acontece atualmente, que a mãe intertida no celular, sem observar o próprio filho e usando uma guia de cachorro para controlar o menino. Tá bem. Muitas pessoas identificaram quem era a pessoa da foto, foram para as redes sociais, ela começou a ser perseguida, agredida. Ela ainda não sabia que essa foto dela estava circulando na internet, até que alguns conhecidos avisaram e perguntaram se ela já havia visto. E aí o que aconteceu? Ela teve espaço na televisão, em outros lugares, para discutir o assunto,
E qual era a grande questão? Na verdade, ela estava chamando um carro de aplicativo, ela estava pedindo um Uber para levá-la com a criança, e o filho é autista e não aceita o toque. Ele não aceita ser tocado de maneira alguma. E ela tem dificuldades para sair com a criança em qualquer ambiente público, porque ninguém pode esbarrar nele e ela não pode tentar tocá-lo para pedir que ele vá para algum lugar ou para alguma direção. Então, a solução que ela havia encontrado há algum tempo foi usar essa espécie de guia específica para crianças, para que ela tivesse como levar o filho para ambientes sociais com mais pessoas. Então, a presença da guia tinha uma justificativa. O uso do celular, ela estava chamando um carro de aplicativo. E ela foi extremamente agredida online e teve um movimento de cancelamento e ela passou a receber ameaças, tá? Ameaças mesmo de agressão física, e pessoas demonstravam saber onde ela vivia, o que ela fazia da vida e assim por diante. Então, algumas situações, né, por exemplo, ir lá, tira a foto, publica e acredita que aquilo resolve uma discussão, né? E aí aparece um comportamento que eu acho que vocês não discutiram comigo aqui durante a aula. Esse desejo de lacrar, né? Pela lacração. Eu fui lá, tirei uma foto de um fato social absurdo e saio denunciando nas redes, e eu serei a pessoa que lacrou, que conseguiu fazer uma reflexão, uma discussão, e as consequências disso nem sempre são tão tranquilas assim, e pode trazer esse fenômeno do cancelamento. Veio mais um exemplo aí do Luiz Felipe. Tem um cantor chamado Duz e quase cancelaram ele porque os seguidores de uma influencer acharam que a música atacou essa influencer. E o próprio Duz falou que ele não atacou, e ela também falou isso, mas os seguidores dela quase cancelaram ele. Então, nós estamos observando aí que, de alguma maneira, certo? O ambiente virtual, a vivência na internet, tem levado a uma espécie de potencialização de alguns comportamentos humanos. Então, a vaidade, porque tem essa cultura da lacração também, a vigilância sobre o outro, a perseguição, eu considerar o que é certo e o que é errado e acreditar que o outro deva pensar e se comportar como eu acredito, como eu desejo e assim por diante. Falta do que fazer? Será? Ou excesso de ocupação do tempo, né? Ou nós não temos mais o momento do ócio. O ócio, não que ele tenha que ser produtivo necessariamente, mas um ócio que esteja distante dessa realidade virtual. Às vezes, quem aqui pratica, por exemplo, desconexão? Vocês fazem opção por desconexão? Acho que a Nicole quer falar. Poderíamos usar também essas cenas de cancelamento para demonstrar que a internet é só um recorte, um retrato daquilo que a gente é. E o nosso feed, ou que a gente publica, é uma pequena parte que pode ser muito bem alterada de E forma editada, construtiva. né? Que nossos perfis são editados por nós mesmos, né? Nós não publicamos tudo, não colocamos tudo nos nossos perfis. Sim. Tem gente que coloca um pouco mais, né? Divulga um pouco além. Mas os nossos perfis normalmente são editados, em especial esses perfis dessas influencers. Eu não sei se eu já falei para vocês, eu tenho pesquisado influência digital um pouco, estudado sobre isso, estou escrevendo um artigo sobre uma influencer local, porque o meu interesse é pelos influencers locais. Eu acho muito mais interessante perceber que tem um influencer aqui da cidade, que tem engajamento, e os efeitos que ele tem sobre a
a comunidade ali, às vezes até num bairro, por exemplo, né? E eu tenho observado aí algumas opções das influencers quanto à edição aí de seus perfis, o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve. Eu perguntei sobre desconexão. Esse último final de semana eu optei por desconexão a partir do sábado pela manhã. Eu coloquei o celular no modo avião e me recusei a ver qualquer mensagem. Isso estava me causando um certo estresse e desgaste emocional. Então eu resolvi criar um momento aí de desconexão. Não sei se vocês têm feito algo semelhante também. Pessoal, eu vou parar aqui a discussão do tema e vou pedir o seguinte. Na quinta-feira, às 11 da manhã, nós temos às 11 horas mais uma aula esta semana e será a nossa aula de revisão para avaliação de segunda-feira, do dia 31. Então eu peço que vocês deem uma olhada aí no conteúdo, como nós já havíamos combinado, resolvam exercícios, olhem, essa é a tarefa de vocês. E na quinta-feira eu farei uma aula de revisão para verificação diagnóstica do dia 31. Todo mundo orientado? Tudo certo? Alguma pergunta? Então, pessoal, até a próxima aula. Um abraço em cada um. Gostei muito de conversar com vocês hoje, tá bom? Até mais. Tchau, Hugo. Tchau, Marcela.